Fala, Robotickers, tudo bem? Então, hoje temos mais um unboxing e um hands-on para vocês. A gente vai conversar sobre o mais novo motor da First Robotics Competition, o Kraken X60. Fiquem ligados. Então, aqui eu já tenho comigo o meu Kraken. A gente vai abrir e conversar por enquanto um pouquinho sobre as características principais dele. Então, o Kraken X60 hoje, o grande diferencial dele dentro do módulo da FRC é que ele tem uma capacidade máxima de potência de até 1.100 watts, tá? Então isso é muito acima do que a gente está acostumado a ver motores na FRC. Nos limites de corrente padrão aí de 40 amperes na FRC, você consegue exigir dele até quase 500 watts. Então ele tem uma potência bastante superior aos motores comuns que a gente enxerga na FRC. Ele é brushless, né? Assim como o nosso antigo Neo e nosso Neo Vortex, também novo que está vindo, e ele faz parte dessa nova geração de motores também com foco maior em eficiência, então também para permitir que o seu robô possa utilizar mais corrente, possa utilizar mais potência, mas com eficiência em mente, para que ele possa durar também os 2 minutos e 30 segundos da partida, né? Então ele tem uma eficiência máxima de 87%, então isso é bem acima também dos motores escovados que a gente tinha antigamente na FRC. Hoje em dia, essa nova geração de motores não escovados traz com um grande foco em eficiência aí, porque a gente está vendo, tá? Então, vamos abrir ele aqui, conhecer e falar mais um pouquinho. Então, abrindo a caixinha aqui, let's get cracking. Primeiro de tudo aqui já temos o mais importante, que são os dois adesivos que vêm junto com ele. O primeiro é o adesivo mais legal, que é o adesivo da Stemos, vocês vão receber ele aí também. O adesivo do Kraken X60, e aqui a gente tem então, já numa embalagem bem acolchoada para o que esse cara merece, a gente já tem o nosso Kraken X60 e os nossos acessórios. Vou tirar eles aqui, daí a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Então, primeiro de tudo, tá aqui o nosso motor. Vocês já perceberam uma coisa interessante, que ele possui aqui atrás um Talon FX. Então, esse cara aqui, ele não tem necessidade alguma de ser utilizado com outro controlador de motor externo. Então, diferentemente do Neo, do SimMotor, de outros motores que a gente tem na FRC, o Kraken X60, a gente liga ele direto na nossa PDH, e o controlador de motor ele já está embutido aqui atrás. Então eu não tenho outros cabos, eu não tenho mais um ponto de falha, eu simplifico muito a eletrônica do meu robô. Então nesse encapsulamento que a gente tem aqui, eu já tenho o meu motor e eu já tenho o meu controle e tudo que eu preciso para fazer é ligar ele na PDH e programar, tá? Então, além disso, ele também, vocês já devem ter percebido algumas outras características importantes aqui, físicas dele, né? Primeiro, a gente pode olhar aqui para o eixo de saída dele. O eixo de saída dele ele é diferente do eixo padrão do Neo, né? Ele é um eixo de 8 milímetros, então enrolamentos de 8 milímetros ainda apoiam nele. A gente tem o mesmo furo que a gente estava acostumado no Neo, é um furo com rosca 1032 na ponta do eixo para a gente fazer a fixação de elementos aqui, mas a diferencial dele é que ele é um eixo em spline XS, que é um perfil inventado pela CTR, que é a fabricante desse motor, pela CTR e pela WCP, e ele interfaceia com os principais pinhões, os principais elementos que a gente tem na FRC. Então aqui, o Kraken, aqui nós temos, você pode escolher ele com dois pinhões que já acompanham, tá? Porque como esse aqui é um eixo de saída um pouco diferente dos eixos padrões, a gente já encaminha junto com o motor um desses dois caras aqui. Então você pode escolher entre o pinhão de 14 dentes, que é o comum que você vai ver em praticamente todas as aplicações da FRC. Então com esse pinhão aqui você pode trocar, por exemplo, se você tem um sistema de tração que utiliza um Neo, ele provavelmente utiliza um pinhão de 14 dentes, ou você utiliza algum outro elemento, uma caixa de adição, uma coisa que utiliza um pinhão na saída, provavelmente é um pinhão de 14 dentes, e esse cara aqui já acompanha. Então ele encaixa perfeitamente aqui no eixo de saída do nosso Kraken, e a gente pode utilizar ele com um pouco mais de confiança, né? Além desse cara, se você quer ligar o Kraken direto numa saída, digamos, você queira ligar direto em alguma polia, algum engrenamento com eixo hexagonal de meia polegada, nós temos aqui também um adaptador, esse aqui é um adaptador de alumínio para eixo Thunderhex de meia polegada. Esse cara aqui adapta a saída do nosso motor para meia polegada, Thunderhex, então ele é um hexagonal que a gente pode utilizar, por exemplo, para ligar numa saída de um atirador, ou fazer reduções mais baixas, né, nos nossos sistemas, ou ligar direto numa engrenagem um pouco maior, certo? Então, isso nos dá algumas opções de acoplamento.
essa spline nova que a WCP e a CTR inventaram, ela é muito interessante porque ela permite uma distribuição de torque maior, né? O Neo, ele tinha um eixo com chaveta. Esse eixo com chaveta, ele poderia se tornar um ponto de falha quando a gente está falando em potências grandes como a do Kraken. Uma das grandes novas vantagens que ele traz é justamente o torque dele em baixas velocidades. Então o torque dele, por ele ser um motor bastante eficiente, ele é muito alto. Então, com a quantidade de torque em baixa velocidade que a gente espera dele, faz sentido essa troca do eixo para um eixo com spline, justamente para ele poder distribuir o torque ao longo do nosso pinhão para não espanar, né, esses acoplamentos. Então, por isso que a CTR foi para esse lado, CTR é WCP. Né? Além disso, tem alguns outros elementos físicos interessantes aqui que ele traz. Vocês podem ver que a gente tem muitos buracos de acoplamento logo na face do motor aqui. Então isso é justamente para que vocês possam colocar ele em qualquer orientação no robô de vocês. Podem usar 2, 4, 6, 8. Tem muitas opções de fixação aqui. Então a gente pode colocar ele em várias rotações diferentes quando você está fixando no seu sistema. Né? Claro que essa furação aqui ela é compatível com todas as furações padrões que a gente tem na FRC, então caixa de redução, sistema Swerve, qualquer coisa que utiliza um motor Neo, sim, ou outros motores do universo da FRC, eles vão ser compatíveis com essa furação aqui, tá? Além disso, um outro ponto legal que vocês devem ter visto é que nós temos esses dois parafusos aqui na lateral do Kraken. Esses dois parafusos são para ventilação. Então, embora ele seja um motor muito eficiente, ele também é um motor que puxa bastante corrente. Então vocês vão perceber que uso extensivo e às vezes aquelas partidas mais pegadas, talvez ele esquente um pouco mais do que vocês estão acostumados. Mas uma solução legal que a WCP implementou são esses acoplamentos aqui para ventilação. Então, se você tirar esses dois parafusos aqui, você pode colocar duas entradas de pneumática e utilizar, por exemplo, se você tem um sistema pneumático no seu robô, você pode colocar esse motor dentro da sua linha de sistema pneumático e realizar o resfriamento dele ao longo da partida e manter ele resfriado enquanto você se movimenta pela quadra. Tá? Esse parafuso também, se você não quiser utilizar o sistema de resfriamento, deixe o parafuso aqui, né? Não tire ele, porque ele abre a parte interna do motor, então se você deixar sem esse parafuso pode entrar sujeira, pode entrar coisas que podem danificar a parte interna do motor. Então se você não está usando o sistema de resfriamento, deixe o parafuso aqui. Se você precisa tirar o parafuso aqui, pode usar um adesivo, por exemplo, esse adesivo que temos aqui, ou o adesivo do Kraken que vem junto, só para cobrir ali a tampa, para a gente não ter uma abertura ali do motor, tá? Caso esse parafuso aqui atrapalhe de alguma forma. Mas beleza, essas são as principais características aí do nosso Kraken X60. Vamos conectar ele agora no nosso sistema elétrico aqui e ver um pouquinho dele em ação. Para realizar o acoplamento dele no meu sistema, eu vou conectar numa PDH normal e eu vou utilizar os nossos os acessórios que vieram com o próprio motor. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nos cabos que a gente recebe aqui. A gente tem um conjunto de cabos de alimentação, porque é o que a gente precisa, a gente só precisa ligar isso aqui na PDH e o motor vai estar ligado. Tá? Então, como que é feito o acoplamento dele? Ele é com dois terminais olhais que devem ser aparafusados aqui no negativo e no positivo do motor. Tá? Então, é bem importante que seja cuidado. Esse aqui não é um motor que você pode inverter essa polaridade, tá? Porque aqui a gente não está ligando o motor em si, a gente está ligando o Talon FX, o controlador de motor. Então, a gente tem que respeitar aqui o negativo e o positivo, tá? E essa saída aqui, direto sempre na PDH. Não se coloca isso aqui direto numa bateria ou em outros sistemas. Ah, quero testar, quero mexer. Não, ela vai sempre na PDH, porque esse aqui é o controlador do motor, não é o motor em si, tá? Então, para eu fazer esse acoplamento, a gente tem aqui dentro, no outro saquinho, os nossos parafusos, tá? Aqui, a gente tem, além dos nossos 4 parafusos para acoplamento dos cabos de potência e cabos CAN, a gente tem também os parafusos para acoplamento nessa tampinha aqui, que vai vir e vai proteger a saída dos nossos motores, nos nossos cabos. Então fica bem bacana, bem organizado ali, tá? Eu também tenho os meus cabos CAN para comunicação com o meu motor. Então eu vou ter aqui o amarelo e o verde, que eu também vou acoplar utilizando os parafusos que acompanham o sistema. Esses parafusos aqui, eles não são Allen, eles são parafusos Torx, tá? Então justamente para que a gente não espane a cabeça deles quando a gente aperta, e a WCP e a CTR também providenciam na documentação do motor o torque adequado que você deve colocar nesses parafusos aqui, se vocês têm acesso a um torquímetro, alguma coisa que possa permitir esse processo. Tá? Um outro detalhe interessante que vocês devem ter percebido é justamente a espessura
dos cabos de alimentação do Kraken, tá? Os cabos que vêm e acompanham ele, se vocês perceberem, eles são de 10 AWG. Eles são mais espessos que o padrão que vocês veem na FRC. Tá? O padrão que a gente vê é normalmente de 12 AWG, que é alguns milímetros mais fino. Tá? Justamente pelo fato dele ser um motor mais potente, que consome mais corrente, a CTR e a WCP já enviam um cabo mais espesso de 10 AWG. Então, se você precisar estender esse cabo, ou seja, se ele for muito curto para a aplicação de vocês, vocês precisam utilizar essa mesma bitola de cabo. Tá? Então, evitem usar cabos mais finos, porque eles vão esquentar e vocês vão perder um pouquinho da eficiência do motor, certo? Vamos ligar ele aqui e daí a gente continua. Bom, agora com tudo conectado aqui, eu posso continuar brincando aqui com o meu Kraken. Então, o que acontece é o seguinte. Eu estou conectado aqui nele utilizando o meu Phoenix Tuner X. Tá? O Tuner X é uma ferramenta da CTR que permite que eu faça plots, veja toda a configuração, atualize firmware. Então vocês vão, se vocês estão com Kraken, vocês vão precisar aprender a usar esse cara aqui também. Tá? E eu vou usar ele só para fazer mexer ele um pouco aqui, mostrar para vocês ele operando. Mas o principal ponto que a gente precisa habilitar utilizando o Phoenix Tuner X é que a gente consegue ligar o que a CTR gerou de inovação para FAC, que é o Field Oriented Control, é a movimentação por controle de campo do Kraken. Esse campo significa justamente o campo eletromagnético que a gente tem entre o estator e o rotor no nosso motor. E esse Field Oriented Control é um sistema avançado de controle que permite que, com a variação do campo eletromagnético aqui dentro, a gente consiga ter um controle bem mais robusto e constante de torque. Então significa que a gente consegue, com este motor aqui, ter um torque muito mais alto em velocidades mais baixas. Tá?
Porém, para ligar o fio de Orient Control e poder trabalhar com ele no robô de FSC, você precisa adquirir uma licença do Phoenix Pro. Tá? O Phoenix Pro hoje ele tem um custo de $10 diretamente com a CTR e ele é por motor. Tá? Então isso também permite que vocês possam ter acesso às últimas e mais avançadas ferramentas que a CTR disponibiliza aí para o mercado da FRC, tá bom? Então, uma ferramenta legal que a gente vai explorar agora é justamente a capacidade de tocar música com esse cara aqui, tá? É bem diferente, mas é algo que a gente pode mexer um pouquinho aqui, e é dentro da segurança o que a gente pode fazer, né? Então, dentro do Tuner X aqui, olha só. Então, esse eu só coloquei qualquer coisa ali. Se vocês querem tocar a música preferida de vocês aí, quer tocar um pagode, qualquer coisa, esse cara toca também. Então, na falta de uma JBL, vocês podem puxar o Kraken no motor de vocês, do robô de vocês, e botar para tocar lá no laboratório quando precisar. Beleza, galera? Isso aqui foi um review rápido do Kraken. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco sempre que precisar e a gente segue ajudando vocês no que for necessário aí. Boa sorte nas próximas competições e até mais!